Vou começar então mostrando para você os materiais que eu utilizei para fazer essa guirlanda. Eu usei esse aro aqui de MDF, você consegue comprar nessas lojas que vendem materiais de MDF com corte a laser. Esse aro que eu tô utilizando, ele tem 25 centímetros, tá? Medindo daqui até aqui. Mas você pode utilizar aí do tamanho da sua preferência, mas fica mais bonito se for no mínimo desse tamanho, tá? Desse tamanho pra mais, porque vão vir aqueles detalhes aqui dentro, o sino, então ele precisa ter um espaço aqui dentro para os sininhos ficarem aqui pendurados. Quantos fios que eu utilizei? Eu usei esse barroco número 4, tá? É o cru. Eu usei esse fio aqui, que tem a mesma espessura do fio Anne, mas ele não é Anne, tá? Ele é esse fio aqui, olha. Pérola brilho. Aqui tá a cor, se você quiser comprar exatamente o mesmo. Ele é muito lindo, gente. Esse brilho dourado, né? É bem, assim, característico do Natal. Acho que fica muito lindo pra fazer coisas de Natal. Vou usar também o fio Encanto da Círculo. Esse aqui é o Slim, tá? Mas você também consegue utilizar o fio Encanto normal, tá bem? Sem ser Slim, porque é só pra fazer aqueles detalhes ali que vocês viram. Vou utilizar também esses fitas de cetim pra fazer aquele detalhe colorido que ficou bem legal também, deu uma vida pra guirlanda, né? As agulhas que eu vou utilizar são, essa daqui é de 3,25, mas você pode usar a agulha de 3,5, tá? E esse daqui é 3 milímetros, mas essa agulha de 3 milímetros, ela é um pouquinho menor do que as convencionais que a gente compra aí, da Círculo, por exemplo. Então, você pode utilizar uma agulha de 2 a 2,5. Essa aqui a gente vai utilizar só para esse fio, tá bem? Então, você pode usar de 2 a 2,5, que é compatível com o fio Anne ou com o fio Pérola, caso você compre desse fio também. Vou usar também um endurecedor, tá? Porque depois que a gente faz ali a guirlanda, ela fica, né, meio molinha, então ela precisa ficar durinha pra ficar bem legal. Os sinos também, eu utilizei endurecedor em tudo. No laço, nos sinos e na própria guirlanda, tá? Vamos também precisar de agulha de tapeçaria para fazer os arremates, tesoura. Esses alfinetes aqui, eu vou utilizar para endurecer o crochê, né, a guirlanda, em cima de uma placa de isopor. Então, você pega aí uma placa de isopor, não precisa ser muito grossa, tá? A minha tem mais ou menos essa espessura. Só pra gente colocar a guirlanda em cima dela e puxar cada pontinha dela e prender com o alfinete pra ela poder endurecer certinha naquele formato. Eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for endurecer, então não se preocupa que você também vai ver o passo a passo dessa parte aqui, tá bem? É só pra vocês terem uma visão geral dos materiais que a gente vai utilizar. Pra fixar o laço na guirlanda, eu usei cola quente, então você também pode precisar aí de cola quente ou pode ser aquela cola de silicone líquida para artesanato, tá? Eu gosto da cola quente porque ela seca muito mais rápido, né? E ela cola muito bem. Então, se você deixar a sua cola quente esquentar bastante, ela vai ter uma cola assim bem forte, bem resistente, e você vai conseguir fixar esses detalhes na guirlanda de uma forma rápida, tá? Porque ela tem uma secagem muito rápida. Então, vamos lá começar a produzir essa guirlanda. Antes de iniciar a confecção, quero mostrar aqui pra você uma segunda opção. Se você não encontrar aquele arco de madeira, né, de MDF, você pode usar esse fio grosso, olha, que a gente encontra em depósito aí, tá? Lojas de construção. Você consegue comprar o rolo assim, tá? E aí eu corto ele duplo assim, olha. Acerto ele bem direitinho aqui, ó, pra ficar bem certinho, tá vendo? Todas as partes, ó. E aí, você pode fixar ele aqui com um pedaço de fita mesmo, tá? Só aqui nessa parte, e pode trabalhar o crochê nele normalmente. Dá certo também, também fica lindo. Vou mostrar aqui pra vocês que não tem muita diferença, ó. Esse daqui foi no arco de madeira. E esse daqui, olha, foi usando esse aro aí que eu mostrei pra vocês, tá? Esse aro duplo. Então, olha só, também fica muito lindo na mesma, tá? Não faz muita diferença, ó. Aqui é com a madeira, aqui é com o fio. Talvez você não encontre esse arco de MDF, então você tem essa opção também pra fazer a sua guirlanda. Então, nós vamos começar pela parte da guirlanda. Nós vamos começar fazendo uma carreira de pontos baixos em volta dela aqui toda, tá? Pra depois a gente começar a subir nossas carreiras. Essa parte é um pouco mais, assim, precisa de um pouco mais de manejo pra fazer, mas não é difícil, você vai conseguir fazer, tá bem?
Então, eu vou começar prendendo o meu fio aqui na guirlanda, na argola, pra gente começar a tecer os pontos baixos. Vou posicionar aqui o fio na minha mão, vou colocar aqui, olha, na guirlanda e vou começar puxando, olha, esse fio aqui pra frente. Então, vou pegar o meu fio lá com a minha agulha, vou trazer ele pra cá, ó. Tá? E vou fazer aqui uma corrente, ó. Laço o fio e passo aqui por dentro. Dessa forma, a gente já tem o fio aqui preso. Não solta ainda essa ponta, porque, ó, ela pode desfazer, tá? Eu seguro ele aqui só até eu fazer a próxima carreira. E vou prender... o próximo ponto, desculpa. E vou prender essa ponta aqui no próximo ponto pra ficar mais preso aqui. O nosso próximo ponto já é o nosso primeiro ponto baixo. Então, agora nós vamos começar a fazer os pontos baixos aqui em volta dela. Então, tô segurando o meu fio aqui desse lado, olha só. Tá aqui a ponta, tá aqui o fio que tá vindo ali do meu rolo. Vou segurar ele aqui como se eu fosse fazer um crochê normalmente, só que eu também vou segurar a argola junto, tá? Então, vou enfiar minha agulha lá pra trás. Vamos segurar aqui essa pontinha do fio. Deixa assim bem ajustadinho, tá bem? Vou levar minha agulha lá pra trás, vou laçar o fio que tá lá atrás no meu dedo, trago ele aqui pra frente, ajusto aqui pra ficar bem firme, laço o fio e passo aqui por dentro. E assim, nós fizemos o nosso primeiro ponto baixo, certo? Vou ajeitar aqui. Já posso agora largar esse fio, não preciso mais me preocupar com ele, porque ele já tá preso, ó. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui dentro. Então, vou levar minha agulha lá pra trás, pego o fio que tá aqui atrás, trago ele aqui pra frente, ajusta, gente, ajeita aqui assim, tá? Traz aqui pra cima, laço o fio e passo aqui por dentro. Fiz o meu segundo ponto baixo. Nessa argola, vai ser sempre necessário você ir ajeitando com a sua mão e empurrando aqui para os pontos ficarem juntinhos, porque a nossa intenção é deixar essa argola aqui, essa madeira, completamente tampada por pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui fazendo, olha, lá, jogo a minha agulha lá para trás, laço o fio, trago ele aqui para frente. Tá vendo que quando eu trago ele aqui para frente, ele fica muito distante? Quando isso acontecer, você tem que trazer ele pra cá, tá? Então, você vai trabalhando dessa forma, vai ajeitando aqui, ó, puxa aqui pra ficar justinho aqui o ponto, laço o fio e faço um ponto baixo. Novamente, levo a minha agulha lá pra trás, pego o fio lá de trás, trago pra cá, laço o fio novamente e faço um ponto baixo. Olha como ficou distante. O que que eu faço? Empurro ele pra lá, pra eles ficarem todos juntinhos. E também empurro ele aqui pra cima, pra esses pontos baixos ficarem bem aqui nessa parte da argola, tá? Os nossos pontos baixos não podem ficar pra cá ou lá atrás, eles têm que ficar aqui em cima, tá bem? Vai ajustando o fio, porque à medida que você vai trabalhando, ele vai afrouxando, tá? Então, vai sempre ajustando pra ficar bem firmezinho aqui. E segue fazendo dessa forma. Laço o fio, trago pra frente, faço um ponto baixo. Jogo a minha agulha pra trás, trago pra frente, faço um ponto baixo. Olha só como vai ficando. Vou fazendo aqui alguns pra vocês verem. Ó. Ajeita, olha, aperta, puxa. Eu faço essa pressão aqui na linha pra lá, nessa aqui, pra poder ir ajeitando aqui. Fiz alguns, tão distantes, jogo pra lá. Olha como vai ficando bem tampadinho aqui a argola. Já não vejo madeira aqui, tá? Esse é o objetivo. Outra coisa que você precisa tomar cuidado é quando você puxa seu fio, às vezes ele fica cruzado aqui, olha. Aqui, o meu fio cruzou aqui na frente. Vou mostrar pra vocês a diferença, que talvez você não esteja vendo, tá? Se eu fizer meu ponto baixo aqui assim, ele vai ficar com o fio... Opa! Ele vai ficar com o fio cruzado aqui, olha só. Tá vendo que aqui tá certinho e aqui o fio cruzou? Essa linha passou por cima da de baixo? Isso também não pode acontecer pro nosso resultado ficar perfeito, tá? Então, você tem que observar
Quando você laça seu fio e puxa ele aqui pra frente, se ele se cruzar assim, você tem que trazer pra cá, ó. Conseguiu visualizar? Tem que ficar dessa forma aqui, olha só. Porque assim, quando a gente fizer o ponto baixo, olha lá, ele vai ficar perfeitinho aqui, tá? Então, vai observando esse detalhe aí também. Então, vou jogar minha agulha pra lá, trago pra frente, vejo se aqui ele está nesse formato e não assim, tá? Ele não pode estar assim, ele tem que estar assim. E laço o fio e faço um ponto baixo. Ajeita tudo. Essa parte é um pouco mais, precisa de um pouco mais de manejo aqui pra fazer, tá? Mas, como eu disse, não é difícil. Depois que você fizer a primeira, então, vai ficando cada vez mais fácil. Então, eu vou seguir aqui fazendo vários e vários pontos baixos. Não tem quantidade exata, tá? É você ir fazendo aí e ver a quantidade que vai ser necessária pra tampar toda a sua argola. Eu não conto esses pontos baixos, não me preocupo com isso agora. Depois, lá na hora de fazer os pontos, se der alguma diferença lá, né? Se eu precisar de um ponto a mais, um ponto a menos, a gente resolve de outras formas que eu vou mostrar pra vocês quando a gente estiver lá nesse passo. Ó, trago pra cá, faço ponto baixo, laço, faço ponto baixo. Fiz alguns, já vou empurrar eles aqui, vai com jeitinho. Não faça muitos pra depois juntar, tá? Porque senão fica mais difícil. E vai juntando aos pouquinhos, ó. Pra não ficar feio, pra ficar bem legal. Mas eles têm que estar assim, ó, bem juntinhos, tá bom? Eu vou fazer, então, aqui uma volta toda de pontos baixos, sempre fazendo esses ajustes que eu tô falando aqui pra vocês. Quando eu chegar aqui no fim, eu volto pra mostrar como é que a gente vai finalizar essa carreira e passar pra próxima. Mais uma dica que vai te ajudar a fazer essa parte, gente, é apoiar esse lado aqui da argola, onde eu não tô trabalhando, eu apoio ele aqui na minha barriga, tá? Então, eu faço isso aqui com ele, olha, minha barriga tá aqui, eu apoio ele aqui, porque isso facilita trabalhar aqui. Eu tô mostrando pra vocês aqui fazendo os pontos baixos e ela tá aqui toda no ar, né? Porque eu tô fazendo aqui na mesa pra vocês verem. Mas quando eu tô fazendo ela aqui, porque assim, olha, ela tem muito movimento, sabe? Dá pra fazer assim também, mas você vai ter muito mais facilidade se você apoiar o lado que você não tá trabalhando, tá? Em alguma coisa aí, tá? Eu apoio aqui em mim mesmo, no meu corpo. E aí ela fica mais firme e eu consigo trabalhar de forma mais fácil esses pontos baixos, tá legal? Olha só como é que tá ficando aqui a argola, tá vendo que ela tá bem tampadinha, não aparece nada da madeira. Então, você vai fazendo dessa forma e ajeitando. Eu tô chegando aqui no fim e agora eu já fiquei sem espaço pra trabalhar, tá vendo? Só que eu ainda tenho aqui um pedaço de madeira. Então, agora eu vou dar uma franzida mesmo aqui nesses pontos pra eu conseguir trabalhar aqui esse finalzinho. Então, o que que eu vou fazer? Quando você for ajeitando aqui, empurrando, né? Verifica se tá ficando bem tampado, mas se não tá ficando também muito apertado, tá? Então, por exemplo, não deixa, olha só, vou apertar aqui demais, ó. Tá vendo? Não precisa deixar aqui assim desse jeito. Olha como os pontos se embolam aqui, tá vendo? E olha como eu consigo ver as outras correntinhas, tá vendo? Cada uma no lugar. E aqui como fica embolado. Então, tenha o cuidado de não deixar assim embolado também. Às vezes, na preocupação de não aparecer a madeira, você pode acabar empurrando os pontos demais e eles ficarem assim. Não deixe isso acontecer, tá bem? Agora que eu cheguei aqui, e você depois pode sempre ir ajustando de volta. Se você viu que tem alguma parte aí que ficou muito embolada, dá uma ajeitada. Nesse momento aqui do final, é a hora de verificar esse tipo de coisa. Então, eu venho aqui olhando se tem algum pedaço de madeira aparecendo, se não tá muito embolado. Vou dando a volta aqui em toda a argola, verificando, trazendo um pouco mais esses pontos aqui pra cima, ó, pra cá, né? Empurrando eles aqui. Na hora que a gente trabalhar a próxima carreira também, eles vão se ajeitar mais ainda, tá? Então, aqui tá tudo ok. Vou fazer aqui minha volta completa, verificando tudo. Se tiver algum lugar que tá muito apertadinho, eu posso afrouxar um pouco, mas sempre sem deixar a madeira aparecer, pra ficar um resultado final bem bonito. Então, agora aqui, onde eu já não tenho muito espaço pra trabalhar, aí sim, eu vou dar uma empurrada aqui,
tá? Pra criar mais espaço para eu colocar os meus últimos pontos baixos. Então, embolei aqui um pouco meus pontos, só pra eu ter esse espacinho aqui, pra eu fazer os pontos que faltam, pra fechar legal aqui essa carreira. Então, olha só, vou colocar aqui, vou ajeitar agora pra ver se já são o suficiente, ó. Ainda preciso aqui de mais uns 2 pontinhos, tá vendo? Então, vou embolar desse lado aqui agora pra ficar mais fácil pra mim, ó. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos, 2 ou 3, acho que eu vou fazer 3 aqui, tá? Olha como fica um pouquinho mais difícil, né, de trabalhar aqui nesse finalzinho. Não tem problema, com paciência, vai fazendo aí, empurra e coloca os pontos restantes que faltam aí pra ficar bem tampadinho aqui a madeira até o fim. E agora, eu vou voltar aqui o que eu empurrei. Olha só. Então, agora eu tenho a minha argola, olha, completamente preenchida com os pontos baixos. Então, agora a gente já pode subir a próxima carreira. A cada carreira que a gente for trabalhar aqui, vai ficando mais fácil lidar com essa argola, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no meu próximo ponto, né? Aqui, olha, que eu terminei ela aqui. Vou vir aqui no primeiro ponto que a gente fez, vou colocar minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Passo por dentro de tudo. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo. E agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes são o primeiro ponto alto. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar pontos altos. Vou fazer aqui mais uma corrente de separação. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira com um ponto alto e uma corrente de separação. E pulando alguns pontos aqui na base. Então, fiz aqui minhas 4 correntes, laço o fio, vou pular aqui 2 pontos e vou trabalhar no terceiro. Então, eu conto aqui 1, 2, no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Então, insiro aqui a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fizemos aqui, então, o nosso segundo ponto alto, né? Porque aqui essas 3 correntes são o nosso primeiro ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço o fio, vou contar aqui novamente, 1, 2, 3. No terceiro, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Novamente, faço uma corrente de separação, laço o fio, conto 1, 2, no terceiro ponto, faço meu ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Não precisa apertar muito esses pontos, tá? Pode fazer a sua correntinha também um pouco mais solta, porque aqui a gente fez um ponto mais apertado, mais justinho aqui, né, na argola, pra ela ficar bem tampadinha. Agora, aqui, a gente já pode relaxar um pouco e fazer os pontinhos um pouco mais soltos. Então, novamente, vou contar 1, 2, no terceiro, faço um ponto alto. E essa carreira vai ser toda desse jeito, tá? Cuidado para não pular pontos a mais nem a menos, tá? Porque dessa forma que eu fiz, ele não vai ficar embabatado, porque se a gente colocar pontos a mais aqui, ele vai ficar assim, ó, vai ficar sobrando pontos aqui. E a gente não quer isso, a gente quer uma guirlanda firme, tá? Então, assim, retinha como tá aqui, olha. E também não posso pular pontos a mais, porque senão ela vai ficar assim e vai ficar estranha também, não vai ficar no formato bonitinho. Então, pula sempre 3 pontos aqui da base, uma corrente de separação e um ponto alto por toda a volta. Vou terminar o meu e quando eu estiver aqui no fim, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, então, vou fazer aqui, eu tenho aqui meu último ponto alto, né? Vou fazer uma corrente de separação e vou fechar aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo.
1, 2, 3. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Vou agora fazer mais um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço. Então, insiro a minha agulha, trago e faço um ponto baixíssimo. Vou novamente fazer 3 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Uma corrente de separação novamente, laço o fio, vou vir aqui dentro do próximo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, no próximo espaço, um ponto alto. E nós vamos seguir fazendo dessa forma por toda a carreira, tá? Então, vai ser uma carreira igual à carreira de baixo, só que agora nós vamos trabalhar os pontos altos aqui dentro do espaço, e não em cima do ponto, tá? Sempre aqui dentro dos espaços. Pode fazer essas correntinhas aqui de separação, principalmente, bem soltinhas, tá? Sem apertar, para não ficar muito repuxado, para ele continuar aqui no formato perfeito, igual ficou aqui a nossa primeira carreira, tá? Olha só. Depois, você sempre pode vir aqui ajeitando, ó, puxando aqui, tá? Pra ficar bem retinho. Eu vou, então, seguir aqui fazendo essa carreira, que vai ser igualzinha à carreira de baixo, porém, trabalhando dentro dos espaços aqui que a gente criou com uma corrente. Quando eu terminar a minha volta, eu venho pra gente começar a próxima carreira, que aí já vai ser um ponto diferente. Cheguei aqui ao fim da minha segunda carreira, olha só, bem facinho, né? Igual a primeira. Agora, eu vou fazer aqui, tô aqui com o meu último ponto alto, vou fazer uma corrente de separação e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Vou caminhar novamente aqui pra dentro desse espaço com um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntes, que vão ser o meu primeiro ponto alto aqui dessa carreira. Agora, dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um leque. Então, eu vou laçar o fio, faço mais um ponto alto aqui dentro. Uma corrente de separação, laço o fio, e aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com um leque aqui, né? 2 pontos altos separados por uma corrente, mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Nós vamos seguir fazendo isso por toda a volta, pulando um espaço aqui da base. Então, agora eu vou laçar o meu fio, vou pular o próximo espaço, vou no espaço seguinte e repito o leque. 2 pontos altos. Uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço o fio, pulo um espaço aqui da base, venho no próximo espaço e faço novamente um leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. E assim nós ficamos aqui com os leques. Eu vou continuar fazendo da mesma forma, então vou saltar o próximo espaço, venho no seguinte e trabalho mais um leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Salto o próximo espaço, no espaço seguinte, trabalho um leque. Vamos seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Fiz aqui toda a minha volta de leques. E agora, pra finalizar, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou caminhar com pontos baixíssimos para dentro do leque. Então, vou passar aqui no próximo ponto alto um ponto baixíssimo. Dentro do espaço aqui do leque, um ponto baixíssimo. E agora, gente, essa próxima carreira, a gente vai repetir leque sobre leque. Então, em cada leque desses aqui, no meio deles, nós vamos fazer mais um leque, do mesmo jeito. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço.
Então, essa carreira aqui também não tem segredo, né? Nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito, olha só. Embolou aqui. Sem nenhuma corrente de separação entre um leque e outro, ó, aqui tá meu leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Direto eu vou vir aqui, ó, laço fio, vou vir direto dentro do próximo leque e vou repetir o leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Laço o fio, venho direto dentro do próximo leque e faço outro leque. 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Então, essa volta vai ser toda assim, trabalhar leque dentro de leque, tá? Vou fazer aqui toda a minha volta e retorno pra gente fazer a próxima e última carreira, que também vai ser de leque dentro de leque, mas a gente vai ter um detalhe diferente na próxima carreira, tá bem? Então, essa daqui é exatamente igual à carreira que a gente fez agora, só que agora nós vamos trabalhar o leque dentro do próprio leque aqui da carreira anterior, tá bom? Vou finalizar aqui o meu e volto pra gente fazer a última carreira dessa guirlanda. Terminei aqui minha outra carreira de leques, olha como vai ficando lindo, né? Agora a gente já consegue ver um pouco o desenho aqui da guirlanda. Então, mais uma vez, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Laço o fio e passo aqui por dentro de tudo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no ponto alto a seguir e mais um ponto baixíssimo aqui dentro do leque. E nós vamos novamente fazer aqui um leque dentro desse leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. A diferença agora é que aqui nós vamos fazer um outro detalhe. Então, nós vamos fazer aqui uma correntinha e agora eu já começo a trabalhar aqui um pouco mais apertado, sabe? Os pontos, para não ficar embabadado, tá? Vou fazer aqui, então, meu leque, uma corrente e aqui entre os leques eu vou colocar um ponto baixo aqui nesse espaço. Então, coloco a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Novamente, faço uma corrente, laço o fio, venho dentro do meu próximo leque e faço um leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui no espaço entre os leques, novamente aqui dentro, e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio e dentro do leque faço outro leque. Fiz o leque, faço uma corrente. Venho aqui no próximo espaço entre os leques, insiro a agulha aqui e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio e dentro do leque, trabalho o outro leque. Faço uma corrente. No espaço entre os dois leques, um ponto baixo, uma corrente e vou trabalhar mais um leque aqui dentro do leque. Então, essa é a nossa última carreira aqui da guirlanda. Nós vamos seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Então, vou seguir aqui fazendo esse ponto por toda a volta. No fim, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do meu leque, tá? Quando eu acabar aqui, eu volto pra gente fazer essa finalização. Vocês viram lá que na guirlanda, ela tá um pouquinho mais pontuda aqui, né? Isso porque na hora da gente endurecer, nós vamos prender lá no isopor com alfinete, puxando aqui um pouquinho. E aí, esse ponto vai dar aqui uma esticadinha e ela vai ficar um pouquinho mais pontuda, tá? Então, fica mais bonito ainda depois que a gente finaliza lá com o endurecedor. Vou dar aqui a minha volta
E quando eu chegar aqui no fim, vou vir só pra gente fazer essa finalização. E aí, nós vamos iniciar os detalhes, né? O laço, os sinos e os outros detalhes que a gente vai fazer aqui pra ela. E depois vamos endurecer todas essas partes pra gente montar a nossa guirlanda. Finalizei aqui toda a minha volta. Olha só como é que ficou. Agora, eu vou vir aqui, pra finalizar, eu fiz uma corrente, um ponto baixo aqui no espaço, né? Vou fazer uma corrente e finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E aí, nós já podemos cortar esse fio. Vou fazer aqui uma correntinha para fazer um nozinho. E agora, nós já podemos cortar aqui o nosso fio. E tá pronta essa etapa. E agora, nós vamos começar a fazer os detalhes aqui da guirlanda. Então, nós vamos fazer agora o sino, tá? Vamos fazer 2 sinos, eu vou fazer um aqui pra vocês verem como é, e aí vocês façam 2, tá bem? Vou iniciar o sino fazendo um anel mágico, então, vou dar uma volta com o fio aqui no meu dedo, tiro, seguro aqui, vou colocar minha agulha aqui dentro da argola, laço o fio e trago pra cá. Vou fazer aqui 3 correntes, essas 3 correntes vão ser o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio e faço mais um ponto alto aqui dentro. Faço uma corrente de separação, laço o fio e faço 2 pontos altos novamente. Uma corrente de separação, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer aqui um total de 6 grupinhos desses, tá? Vou puxar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Faltam 2. Vou fazer uma corrente, mais 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos aqui dentro desse anel mágico. Faço uma corrente, puxo aqui para fechar o meu círculo. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que a gente fez no início. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui pra dentro desse primeiro espaço de corrente. Ponho aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir 3 correntes, coloco mais um ponto alto aqui dentro, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos aqui dentro. É exatamente igual aquele leque que a gente fez lá na guirlanda, tá? Vou laçar o fio, vou vir no próximo espaço de uma corrente e vou fazer mais um leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Laço o fio, venho no próximo espaço e faço mais um leque. Laço o fio no próximo espaço, mais um leque. Laço o fio no próximo espaço, mais um leque. Então, em cada espaço que a gente tem aqui de uma corrente, nós vamos fazer leque. Aqui, meu último leque. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro do meu leque com pontos baixíssimos. E vou repetir leque sobre leque. Então, vou subir aqui 3 correntes, mais um ponto alto, uma corrente de separação e 2 pontos altos. Vou vir direto aqui no próximo, dentro do próximo leque, ó, cuidado pra não fazer aqui, tá? Esse é o espaço entre um leque e outro. Vou vir direto aqui no próximo leque, ó, lá no meio dele, e vou repetir um leque. Laço o fio lá dentro do próximo leque, mais um leque. Nós vamos fazer isso por 4 carreiras, tá? Então, no total, vão ser 4 carreiras de leque sobre leque.
E vocês vão perceber, quando chegar no fim dessa carreira aqui, que ele vai começando a se fechar, tá? Então, ele vai começar a descer reto aqui agora, já dando um formato aqui pro sino. Esqueci de pôr aqui uma corrente de separação pro leque. Olha só, a gente já consegue ver, olha, ele tá se fechando, tá vendo? Vou virar ele aqui pro lado direito, olha. Então, essa é a nossa segunda carreira de leques. Nós vamos fazer um total de 4 carreiras de leque, tá bem? Vou terminar aqui as minhas 4 carreirinhas e volto. No total aqui vão ser 5 carreiras, né? Fizemos essa aqui primeiro, agora mais 4 carreiras de leque, tá? Vou finalizar e volto pra gente fazer a parte de baixo do sino. Cheguei aqui na minha última carreira de leque, olha só como ele já tem aqui o formato, né? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 carreiras de leque. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Vou caminhar novamente aqui pra dentro do leque com pontos baixíssimos, tá? Então, vou vir aqui no próximo ponto um ponto baixíssimo e dentro do leque mais um ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro, eu vou subir 3 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto alto, e vou colocar dentro do leque um total de 8 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, vou fazer mais 7 aqui dentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiquei aqui com 8 pontos altos no total. Venho aqui nesse espaço entre um leque e outro e faço um ponto baixo. Laço o fio, venho dentro do próximo leque e faço novamente 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho no espaço entre um leque e outro e faço um ponto baixo. E vou seguir trabalhando assim, 8 pontos altos dentro de cada leque e um ponto baixo aqui no espaço, tá? Sem fazer correntinha entre um leque e outro, tá? Aqui é só o ponto baixo e eu vou direto para os próximos 8 pontos altos aqui dentro do leque. Olha aqui mais uma vez, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho direto aqui no próximo espaço entre os leques e faço um ponto baixo. Laço o fio e venho aqui direto no próximo leque, fazendo 8 pontos altos. Ele vai ficar assim, já vai fazer aqui o finalzinho aqui do nosso sino, né? Então, vou seguir aqui completando a minha carreira, ele já vai criar aqui esse finalzinho do sino, que fica uma gracinha, e eu já volto pra gente fazer o detalhe dourado aqui nesses pontos. Cheguei aqui no meu último grupinho de pontos, vou fazer o ponto baixo aqui entre os leques, e venho aqui na terceira correntinha desse outro grupo e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio. Puxo aqui pra fechar o nozinho e nós já temos aqui o nosso sininho pronto, ele fica uma gracinha. Eu utilizei o mesmo fio, né, da guirlanda, que foi o Barroco 4, pra fazer o sino, tá bem? Agora, com o fio dourado, que é o Encanto da Círculo, eu vou fazer um detalhe dourado aqui pra dar um charme a mais nesse sino. Então, eu vou trabalhar uma volta de pontos baixíssimos aqui, fazendo pontos baixíssimos em cada ponto aqui desse finalzinho, tá? Então, peguei aqui o meu fio, vou colocar aqui nesse ponto baixo, trago a linha pra cá, vou fazer aqui ponto baixíssimo em cada um dos pontos, sem pular nenhum, tá? Então, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Passo dentro de tudo. Venho no próximo, um ponto baixíssimo. Esse fio que eu tô usando Encanto é o Slim, mas se você só tiver o outro que não é o Slim, não tem problema, também vai dar pra fazer.
Tô utilizando a mesma agulha que eu usei pra fazer o sino, que é a mesma que a gente usou pra fazer a guirlanda, tá? Vou seguir aqui, olha, só fazendo pontos baixíssimos, um em cada ponto, sem pular nenhum. Bem simples esse detalhe, mas faz toda a diferença, né? Olha só. Vou dar a volta aqui nele todo com pontos baixíssimos, tá? E depois é só cortar o fio. Temos que fazer 2 sininhos desse. Então, faça aí 2 sininhos. Vamos reservar também esses sinos, porque nós também vamos usar o endurecedor nele. E vamos passar pro laço agora, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o laço. Depois que a gente tiver essas partes prontas, aí a gente vai vir com o endurecedor e vamos passar em todas essas partes, no sino, na guirlanda e no laço. Para fazer o laço, eu vou utilizar esse fio vermelho com dourado que eu mostrei pra você. Vou usar a agulha de 3 milímetros, mas como eu tinha dito, essa agulha ela é um pouco menor do que as convencionais aí, tá? Tipo da Círculo, por exemplo. Então, você pode usar uma agulha de 2, 2,5, tá? Essa daqui é equivalente a de 2,5. Eu vou, então, iniciar com um nó aqui, fazendo meu nozinho inicial, né? Coloco aqui a minha linha, a agulha, dou um giro completo, laço o fio e passo aqui por dentro dessa argolinha. E puxo aqui, ajusto a minha argola aqui na agulha. Vou fazer agora 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Vou fazer aqui mais 2 correntes para ser o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, na 4ª corrente eu começo fazendo pontos altos, tá? Então, vou colocar aqui minha agulha e vou fazer o primeiro ponto alto. Assim, aqui já ficamos com 2 pontos altos. Nós vamos ter aqui um total de 15 pontos altos. Então, para cada correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto, sem pular nenhuma, tá? Cuidado para não pular nenhuma, porque senão vai faltar ponto depois na largura do nosso laço. Vai ficando assim. Cheguei aqui na minha última correntinha e vou fazer aqui o meu ponto alto de número 15. E temos aqui, então, 15 pontos altos. Para subir para a próxima carreira, eu vou trabalhar aqui 3 correntes, viro o trabalho para cá, vou fazer mais uma corrente de separação, então, fiz aqui 4 correntes no total, laço o fio, e agora, eu vou pular o próximo ponto, esse aqui é o primeiro, vou pular o próximo e vou vir aqui no ponto alto a seguir e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, pulo um ponto aqui da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, pulo o próximo ponto, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, pulo o próximo ponto, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, salto um ponto aqui, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto no próximo, um ponto alto, uma corrente, laço o fio e aqui no último ponto, que são aquelas correntinhas que a gente fez, né, inicialmente, faço o meu último ponto alto aqui. Então, nós vamos ter essa carreira aqui de ponto tela, né, que a gente chama, que é um ponto alto separado por uma corrente. Para subir para a próxima carreira, vou fazer novamente 4 correntes, viro o trabalho, laço o fio, venho em cima desse ponto alto aqui e trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto em cima dele. E esse laço vai ser essa sequência até o fim, tá? Uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto.
Eu vou seguir fazendo isso aqui por várias carreiras. Vou trabalhar aqui os meus e já volto para mostrar para vocês com quantos centímetros eu vou ficar. Vai ser uma tira, né, retangular, aqui bem grande, que é pra gente formar nosso laço depois. Então, vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto para mostrar quantas carreiras eu fiz, com quantos centímetros ficou, tá? Aqui nesse final, tenha sempre cuidado de contar aqui, né? Você tem que deixar uma corrente de espaço e fazer o ponto alto na terceira corrente aqui. Nós fizemos 4 correntes, né? Então, vai ficar aqui na nossa terceira corrente, vai ser o ponto alto, fica uma correntinha aqui separando esse um ponto aqui do outro, tá? Para subir as carreiras é sempre a mesma coisa. 4 pontos, vira e segue fazendo a mesma sequência aqui. Tá bem? Esse laço é bem simples, então eu vou terminar aqui as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês. Fiz aqui, olha só, uma tira toda com esse ponto tela, ficou com 64 centímetros, ainda falta eu fazer aqui essa carreira aqui, tá? Então, só de ponto tela aqui, sem contar essa primeira carreira que é toda fechada, eu fiz 65 carreiras aqui desse ponto. Agora, aqui no final, eu vou fazer novamente uma carreira de pontos altos nela toda, né? Sem espaço. Então, subo 3 correntes, laço o fio dentro aqui desse espaço, eu faço um ponto alto. Laço em cima do ponto alto, um ponto alto. Laço dentro do espaço, um ponto alto. Laço em cima do ponto alto, mais um ponto alto. Então, agora é só a gente fazer aqui 15 pontos, né? A gente vai ter novamente aqui 15 pontos altos. Aqui no último ponto, em cima da terceira corrente, faço também um ponto alto. Agora, nós vamos contornar tudo isso aqui com pontos baixos. Então, eu vou vir direto aqui dentro desse ponto alto mesmo, olha. E vou fazer aqui 2 pontos baixos. Venho direto aqui no próximo espaço e faço 2 pontos baixos. Venho direto aqui no próximo e faço 2 pontos baixos. No próximo espaço, 2 pontos baixos. E vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos para cada espaço desses pontos altos que nós temos aqui. Quando chegar lá no final, aqui nessa parte, vou fazer um ponto baixo para cada ponto e vou voltar aqui fazendo 2 pontos baixos para cada espaço, até chegar novamente aqui desse lado, onde eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto, tá? Não tem segredo, então, é só seguir fazendo desse jeito, que, olha, vai dar um acabamento assim mais bonito e vai ajudar também nosso laço a ficar mais armado quando a gente passar o endurecedor, tá? Antes de nós irmos para a etapa de endurecer, nós vamos esconder todos os fios, tá? Esse fio aqui, gente, ele se desfaz mais fácil o ponto, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as 2 pontas do fio dourado e vou fazer um nó bem apertadinho, olha. Mais um nozinho, bem apertado. E com a agulha de tapeceiro, nós vamos esconder todos esses fios, tá? Então, vamos fazer esse acabamento antes de passar o endurecedor na peça, porque senão depois vai ficar mais difícil, né? Vai estar tudo bem durinho e vai ficar complicado de esconder esse fio aqui. Então, passa aí por dentro dos pontos, escondendo o máximo que você puder, para poder ficar bem legal esse acabamento, tá? Depois, você pode vir aqui e cortar aqui esse fio. Quando a gente passar a cola para endurecer, ele já vai ficar bem coladinho aqui, tá bom? Esse aqui de dentro do sino também, você fecha bem aqui o círculo e passa ele aqui por dentro dos pontos e pode cortar. Esse daqui também, como a gente fez o nó, né, para poder ficar bem seguro, é só esconder também aqui dentro dos pontos e cortar, tá? Então, com as nossas partes feitas, agora nós vamos começar o processo de endurecer todas elas, para depois a gente fazer a montagem da guirlanda.